Capítulo 3. Você não precisa da aprovação deles. Precisar de aprovação equivale a dizer: sua opinião a meu respeito é mais importante do que a minha. É possível que você gaste grande parte de seus momentos presentes em esforços para obter a aprovação dos outros, ou preocupando-se com o fato de ter encontrado desaprovação. Se a aprovação se tornou uma necessidade em sua vida, então você tem uma tarefa a enfrentar. Pode começar compreendendo que a busca de aprovação é mais um desejo do que uma necessidade. Todos nós apreciamos o aplauso, cumprimentos e elogios. Faz bem receber carícias psicológicas. Quem haveria de querer abrir mão disso? Ora, não é preciso abrir mão em si mesma. A aprovação não é algo negativo. A adulação, de fato, constitui um grande prazer. A busca de aprovação se transforma em ponto fraco quando passa a ser uma necessidade em vez de um desejo. Se você deseja aprovação, o fato de receber o endosso de outras pessoas o deixará simplesmente feliz, mas se precisa de aprovação, desabará se não a conseguir. É aí que entram em cena as forças autodestrutivas. De maneira semelhante, quando a busca de aprovação se transforma numa necessidade, você entrega uma parte de si mesmo a outra pessoa, de cujo amparo precisa. Se os outros o desaprovarem, você fica paralisado, mesmo que seja em grau mínimo. Nessa situação, você escolheu meter sua autoestima na manga do casaco, esperando que uma outra pessoa o provoque ou não, conforme preferir. Você só se sente bem consigo mesmo se os outros resolvem dedicar-lhe elogios. Necessitar da aprovação de uma outra pessoa já é bastante ruim, mas o verdadeiro problema começa com a necessidade da aprovação de todo mundo, para que tudo que é feito. Se você arca com esse tipo de necessidade, então está condenado a encontrar grande dose de infortúnio e frustração na vida. Além disso, estará incorporando uma autoimagem despersonalizada, artificial, que resultará no tipo de autorrejeição abordada no capítulo anterior. É preciso eliminar a necessidade de aprovação. Aqui não cabem pontos de interrogação. Trata-se de algo que deve ser erradicado de sua vida para que você atinja a realização pessoal. Tal necessidade constitui um beco sem saída psicológico, que não lhe acarreta qualquer benefício. É impossível passar pela vida sem incorrer em grandes doses de desaprovação. Assim caminha a humanidade. São impostos que pagamos pelo fato de estarmos vivos, algo que simplesmente não pode ser evitado. Em certa ocasião, trabalhei com um homem de meia idade que apresentava a mentalidade típica da pessoa que necessita de aprovação. Ozzy tinha uma série de convicções a respeito de todo assunto controvertido, desde aborto, controle da natalidade até a guerra no Oriente Médio, Watergate, política e tudo mais. Sempre que encontrava desprezo, ele se descontrolava. Dedicava grande parte de sua energia à obtenção da sanção de todos para tudo o que fazia e dizia. Relatou um incidente envolvendo o sogro, quando afirmara defender firmemente a eutanásia e notara que o sogro franzira as sobrancelhas, num gesto de censura. Imediatamente, quase que num reflexo, Ozzy modificou sua posição. O que eu queria dizer é que, se a pessoa está consciente e chega a pedir para ser morta, o ato de misericórdia é válido. Notando que seu ouvinte concordava com isto, Ozzy respirou aliviado. Conversando com o patrão, também declarou seu apoio à eutanásia, mas nesse caso encontrou eloquente discordância. Como é que você pode dizer uma coisa dessas? Não vê que isso é tomar a si a justiça divina? Ozzy não aguentou tamanho repúdio e mudou rapidamente de tom. O que é que eu queria dizer era que, em casos extremos, quando o paciente é declarado legalmente morto, acho certo dar o golpe de misericórdia. O patrão acabou concordando e Ozzy se sentiu aliviado mais uma vez. Ao declarar sua opinião sobre o mesmo assunto numa conversa com o irmão, recebeu o endosso imediato. Ufa! Desta vez fora fácil. Ozzy não precisou se modificar para obter a aprovação do irmão. O próprio Ozzy forneceu todos esses exemplos ao falar sobre sua maneira habitual de interagir com outras pessoas em sua vida social. Ozzy caminha sem rumo próprio e sua necessidade de aprovação é tão marcante que ele vive mudando de opinião para ser aceito. Ozzy não existe, apenas as reações casuais dos outros, que determinam não somente o que Ozzy sente, mas também o que pensa e diz.
ouse em qualquer coisa que queiram que ele seja. Quando a procura da aprovação se torna uma necessidade, desaparecem completamente as possibilidades de verdade. Se você precisa de elogios e emite esse tipo de sinais, então ninguém pode agir direito com você, nem você é capaz de expressar com confiança aquilo que pensa e sente em momento algum de sua vida. Seu eu é sacrificado em detrimento das opiniões e predileções dos outros. Como uma classe, os políticos em geral não merecem confiança. A necessidade que têm de aprovação é prodigiosa. Sem essa aprovação, ficam sem trabalho. Em consequência, muitas vezes parecem falar pelos dois cantos da boca, dizendo isto para agradar o grupo A e aquilo para ganhar a aprovação do grupo B. Não pode haver verdade quando a pessoa que fala é instável e move-se em torno dos assuntos numa espécie de manobra habilidosa, que tem em vista agradar a todos. Esse tipo de comportamento é fácil de identificar nos políticos, mas é mais fácil de vermos em nós próprios. Talvez você doure a pílula para acalmar alguém, ou se veja concordando com determinada pessoa cujo desfavor você teme. Você sabia que se sentiria infeliz se fosse censurado, de modo que modificou seu comportamento para evitar isso. É duro enfrentar a censura e mais fácil adotar um comportamento que traga a aprovação. Mas quando você toma esse caminho fácil, está tornando as opiniões dos outros a seu respeito mais importantes do que os seus próprios auto-julgamentos. É uma armadilha perigosa e difícil de evitar em nossa sociedade. Para escapar dessa armadilha da procura de aprovação que dá às opiniões dos outros o controle sobre você, é importante examinar os fatores que estimulam a necessidade dessa busca. Eis aqui uma breve excursão através da trilha do desenvolvimento que conduz a um comportamento de procura de aprovação. Antecedentes históricos da necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação baseia-se numa única presunção. Não confie em si próprio. Primeiro, confira as coisas com alguém. Nossa cultura é do tipo que reforça o comportamento da busca de aprovação como um padrão de vida. O pensamento independente não é apenas um pouco convencional, é o inimigo das próprias instituições que constituem o arcabouço de nossa sociedade. Se você cresceu nesta sociedade, foi contaminado por esse atributo. Não julgue por si próprio. É a essência da necessidade de dependência e a espinha dorsal de nossa cultura. Faça com que a opinião de outra pessoa seja mais importante do que a sua. Depois, se não conseguir a aprovação dos demais, terá toda a razão para se sentir deprimido, sem valor ou culpado, uma vez que os outros são mais importantes do que você. A concessão de aprovação pode ser um grande manipulador. Seu valor reside nos outros, e se eles recusam lhe dar sua aprovação, você não tem nada, não tem valor. E assim a coisa vai. Quanto mais lisonja lhe é necessária, mais você pode ser manipulado pelos outros. Quaisquer passos na direção da autoaprovação e da independência, da boa opinião dos outros, constituem movimentos no sentido oposto ao controle deles. Como resultado, esses sadios movimentos são taxados de egoístas, desprezo, desconsideração pelos outros e assim por diante. Num esforço para mantê-lo dependente. Para entender esse círculo vicioso de manipulação, considere a profusão de mensagens culturais de busca de aprovação, que começaram quando você era pequeno e que continuam a bombardeá-lo até hoje. Primeiras mensagens de busca de aprovação na família. É fundamental aqui dar ênfase ao fato de que as crianças pequenas realmente necessitam da aceitação dos adultos, sobretudo dos pais, em seus anos de formação. Mas a aprovação não deveria depender de comportamento exemplar, nem deveria uma criança precisar da sanção de seus pais para tudo o que diz, pensa, sente ou faz. A autoconfiança pode ser ensinada no berço, e a procura de aprovação não deveria confundir-se com a busca de amor. Para estimular a libertação da necessidade de aprovação no adulto, é útil dar à criança uma grande dose de aprovação desde o começo. Contudo, se uma criança cresce sentindo que não pode pensar ou agir sem primeiro conseguir a aprovação de um dos pais, então as neuróticas sementes da falta de confiança em si são plantadas muito cedo. A busca de aprovação como uma necessidade autodestruidora é aqui mencionada em termos do condicionamento de uma criança a conferir tudo com mamãe ou papai. Em contraposição,
ao muito sadio sentimento da necessidade de amor e aceitação por parte de um pai ou mãe extremosos. Na maioria dos casos, nossa cultura ensina uma criança a depender dos outros em vez de confiar em seu próprio julgamento. Confira tudo com a mamãe ou papai. O que vou comer? Quando? Quanto? Pergunta à mamãe. Com quem posso brincar? Quando? Onde? O quarto é seu, mas você tem que conservar assim. Roupas no cabide, cama feita, brinquedos na caixa e assim por diante. Eis aqui uma outra série de intercâmbios de opinião, tendentes a reforçar a dependência e a busca de aprovação. Você pode usar qualquer coisa que quiser. O que você acha disso, mamãe? Não, não, meu bem. Listas e bolinhas não combinam. Volte e troque. Uma semana depois. O que devo vestir, mamãe? Já lhe disse, vista o que quiser. Por que você sempre me pergunta? Porque mesmo... Na confeitaria, o atendente pergunta à criança: Você quer um pedaço de doce? A criança olha para a mãe. Eu quero um pedaço de doce, mamãe? Pergunta ela. Aprendeu a conferir tudo com os pais, inclusive se quer ou não alguma coisa. Brincar, comer, dormir, até o estabelecimento de amizades e a atividade de pensar são muito poucas as mensagens de autoconfiança dirigidas às crianças na família. Isso decorre da crença básica dos papais e das mamães no fato de que possuem seus filhos, em vez de ajudarem as crianças a pensarem por si próprias, resolverem seus problemas e desenvolverem a confiança em si. Os pais tendem a tratá-las como propriedades suas. Khalil Gibran fala eloquentemente dos filhos que são tratados como possessões no seu livro O Profeta. Seus filhos não são seus filhos, são os filhos e as filhas da sede que a vida tem de si própria. Vêm através de você, mas não vêm de você. E embora estejam em sua companhia, não é a você que eles pertencem. Os resultados dessa estratégia são evidentes em cada criança dependente. A mamãe transforma-se num árbitro, a constante apartadora das brigas, alguém por quem berrar quando um irmão não se comporta bem. Alguém que, literalmente, tem que pensar tudo pela criança, sentir e agir por ela. Não confie em si próprio para resolver suas dificuldades. Mamãe ou papai fará isso por você. Não dependa de si para tomar as decisões que é capaz de tomar. Confira primeiro com mais alguém. As crianças resistem a ser modeladas como seres em busca de aprovação. E há numerosos exemplos disso na vida de todos aqueles que entram em contato com os jovens. Muitos pais me relataram suas próprias experiências no treinamento de seus filhos em hábitos de higiene. Dizem que a criança parece saber o que está sendo solicitado dela e pode perceber que tem a capacidade de controlar fisicamente os músculos de seus esfíncteres e, contudo, teimosa e deliberadamente, recusa-se a concordar e aqui está o primeiro protesto real contra a necessidade da aprovação dos pais. As mensagens internas são: você pode me dizer o que comer, o que vestir, com quem brincar, quando dormir, quando ir para dentro, onde pôr meus brinquedos e mesmo o que pensar. Mas isto aqui eu vou fazer quando eu estiver pronto. O primeiro protesto bem-sucedido contra a necessidade da aprovação da mamãe e do papai para tudo. Quando criança, você queria pensar por si próprio, depender de si mesmo. Se seu pai o ajudava a vestir o casaco, quando você era pequeno, dizia: posso fazer isso eu mesmo. Mas, muito frequentemente, a mensagem de volta era: faço isso para você, não temos tempo para ficar esperando. Ou você é muito pequeno. Esse lampejo de independência, esse desejo de ser você mesmo, tão vivo em você quando criança, era frequentemente enfraquecido pela dependência de mamãe ou papai. Se você não depender, terá a nossa desaprovação. E quando nós desaprovamos, você também deve desaprovar a si próprio. A unidade familiar estimula, sob a forma de boas intenções, a dependência e a necessidade de aprovação. Os pais que não querem que mal algum atinja seus filhos resolvem protegê-los contra o inimigo, contra o perigo também. O resultado, contudo, é o oposto do intencionado, porque, sem dispor da munição, que é o conhecimento da maneira de depender de si mesmo, nos momentos de luta, resolvendo suas próprias disputas, lidando com insultos, lutando pela honra, abrindo seu próprio caminho, é impossível constituir um arsenal de comportamento independente para toda a vida. Embora você não possa se lembrar de todas as mensagens de busca de aprovação que lhe foram transmitidas quando criança, muitas delas vieram provavelmente bastante cedo.
E embora muitas das ordens para conferir com mamãe ou papai fossem importantes para sua segurança pessoal e saúde, outras visavam ensinar-lhe um conceito crítico, comportamento adequado, comportamento que vai merecer aprovação. Essa aprovação, que deveria ser dada, tornou-se dependente de sua capacidade de agradar uma outra pessoa. O ponto significativo aqui não é que a aprovação não seja importante, mas que deveria ser dada livremente à criança e não concedida como uma recompensa pela conduta adequada. Uma criança nunca deveria ser encorajada a confundir sua própria autoestima com a aprovação de quem quer que seja. Mensagem de busca de aprovação na escola. Quando você saiu de casa e chegou à escola, ingressou numa instituição expressamente destinada a instilar formas de pensamento e de comportamento de busca de aprovação. Peça permissão para fazer qualquer coisa. Nunca aposte em seu próprio julgamento. Peça ao professor para ir ao banheiro. Não se afaste dele, sob pena de levar uma nota má. Tudo foi articulado para que prevaleça o controle de uma outra pessoa. Em vez de aprender a pensar, você foi ensinado a não pensar por si mesmo. Dobre seu trabalho em 16 partes, não escreva nas dobras. Estude os capítulos 1 e 2, hoje à noite. Pratique como soletrar estas palavras. Desenhe assim, leia aquilo. Ensinava-lhe a ser obediente. Se estiver em dúvida, confira com o professor. Se você incorresse na ira do professor, ou pior ainda, do diretor, esperava-se que se sentisse culpado por meio desafio. Seu boletim escolar era uma mensagem a seus pais, dizendo-lhes quanto de aprovação você merecera. Se você examinar a filosofia de sua escola, que era muito provavelmente estabelecida sob a pressão da visita de um grupo de inspetores encarregados de lhe definirem o crédito, irá por certo encontrar uma declaração expressa mais ou menos assim. Nós, do Colégio Tal, acreditamos no completo desenvolvimento educacional de cada estudante. O currículo é organizado de modo a atender às necessidades individuais de cada aluno de nossa escola. Quantas escolas ou professores ousarão transformar tais palavras em atos? Qualquer aluno que comece a mostrar sinais de atualização pessoal e de individualidade será rapidamente posto no devido lugar. Os estudantes que são independentes, cheios de autoestima, que não são suscetíveis de sentir culpa ou preocupação, são taxados de criadores de casos. As escolas não servem para lidar com meninos que mostram sinais de raciocínio independente. Na maioria das escolas, a busca de aprovação é o caminho do sucesso. Os velhos clichês do queridinho do professor e do bajulador limpando a maçã não são em vão. Existem e funcionam. Se você conseguir a aclamação do staff do colégio, comportar-se como lhe é ditado, estudar o que é posto em sua frente, será bem-sucedido, se bem que provido de uma forte necessidade de aprovação, uma vez que a autodependência foi desencorajada praticamente em todas as oportunidades. Quando o estudante alcança a escola de nível médio, em geral já aprendeu a lição da aprovação. No ensino fundamental, pode ter dificuldade em tomar decisões sobre o que deve fazer e se sentirá muito mais feliz com as decisões que são tomadas por ele. Na sala de aula, vai aprender a não questionar o que lhe é dito. Aprenderá a fazer exercícios e interpretar corretamente Hamlet. Aprenderá a escrever trabalhos baseados não em seus próprios julgamentos e opiniões, mas em citações e referências, que documentarão tudo o que disser. Se não aprender tais coisas, será punido com notas baixas e a desaprovação do professor. Na universidade, continua o mesmo esquema de doutrinação. Escreva 2 trabalhos trimestrais, use o modelo correto, faça margens, verifique que seja digitado, faça introdução, e etc, e etc. A grande linha de montagem: sujeite-se, agrade a seus professores e se sairá bem. Quando o estudante chega finalmente a um seminário onde o professor diz: neste semestre vocês podem estudar o que quiserem em seu campo de interesse. Eu os ajudarei na seleção que fizerem e na maneira de se orientarem naquilo que os interessa. Mas trata-se da educação de vocês e podem fazer com ela o que quiserem. Estabelece-se o pânico. Mas quantos trabalhos teremos que fazer? Quando é que devem ser apresentados? Quer que sejam digitados, que livros devemos ler? Quantos exames há? Quais são as margens que devemos fazer? Estas são as perguntas de alguém que procura aprovação e não surpreende nem um pouco ante os métodos educacionais que examinamos. O aluno foi treinado para fazer as coisas para outra pessoa, para agradar o professor e para corresponder aos padrões de outras pessoas. Suas indagações são, portanto,
o produto final de um sistema que exige a busca de aprovação, como meio de sobrevivência. E aí ele tem terror de pensar por si mesmo. É simplesmente mais fácil e seguro o que outra pessoa espera que ele faça. Mensagens de busca e aprovação oriundas de outras instituições. Adquirimos sintomas de busca de aprovação, provindos também de outras fontes, e certamente nessa área tem sido grande a influência da igreja. Você deve agradar a Jeová ou a Jesus ou alguém de fora de você mesmo. Os líderes da igreja deturparam os ensinamentos dos grandes mestres religiosos e tentaram ensinar submissão, usando como arma o medo do castigo. Assim, um homem comporta-se de acordo com a moral, não porque acredita que esse é o comportamento que lhe é apropriado, mas porque Deus quer que ele assim se comporte. Se estiver em dúvida, consulte os mandamentos em vez de consultar a si próprio e aquilo em que acredita. Comporte-se bem porque alguém lhe disse para fazer assim, e porque será punido se não o fizer, não porque sabe que esse é o comportamento adequado para você. Usar a si próprio como guia e não precisar da aprovação de uma força exterior é a maior experiência religiosa que se pode ter. É uma verdadeira religião do eu, aquela em que o indivíduo determina seu próprio comportamento com base em sua consciência pessoal e nas leis culturais, que para ele funcionam, em vez de fazê-lo porque alguém ditou a maneira que ele descrevia que ele deveria se comportar. Uma observação cuidadosa da vida de Jesus Cristo irá revelar uma pessoa extremamente autorrealizada. Um indivíduo que pregou a autoconfiança e que não teve medo de enfrentar desaprovação. E, no entanto, muitos de seus seguidores subverteram seus ensinamentos, transformando-os num catecismo de medo e de autodesprezo. O governo é outro exemplo de instituição que usa a busca de aprovação como motivação para a conformidade. Não confie em si próprio, você não tem a capacidade e todo o instrumental necessário para agir sozinho. Tomaremos conta de você. Vamos reter os seus impostos, porque senão você vai gastar tudo antes de receber a cobrança. Vamos obrigá-lo a se afiliar à assistência social, porque você seria incapaz de decidir por si próprio ou economizar para si mesmo. Não precisa pensar sozinho, vamos regular sua vida para você. Há mais regras nos livros do que gente para desobedecê-las. Se alguém decidisse exigir o cumprimento de cada lei existente, você se veria violando a lei centenas de vezes por dia. Somos a cada dia bombardeados com centenas de mensagens culturais que nos encorajam a buscar a aprovação. As canções que ouvimos diariamente estão repletas de mensagens líricas de busca de aprovação, particularmente as populares, de muito sucesso nas 3 últimas décadas. Essas letras doces e inofensivas podem ser mais nocivas do que você imagina. Aqui está uma pequena lista de títulos que enviam um sinal de que alguém ou algo é mais importante do que você. Não posso viver se a vida for sem você. Você me faz tão feliz. Você me faz sentir como uma verdadeira mulher. Você não é ninguém até que alguém o ame. Tudo depende de você. Você faz com que eu me sinta novo, enquanto ele precisar de mim. Se você for embora, gente que precisa de gente, você é o sol da minha vida e por aí vai. Talvez você possa tentar um exercício da próxima vez que estiver ouvindo uma canção que transmite os comunicados de busca de aprovação. Procure os versos que refletem a maneira como lhe ensinaram a sentir, isto é, que você nada pode realizar se alguém o desaprova ou decepciona. Escreva outra vez as canções de forma a corresponder a um estado de espírito de domínio pessoal, ao invés daquele que busca a aprovação. Por exemplo, trato de me sentir como uma verdadeira mulher, isso nada tem a ver com você. Escolhi amar você. Devo ter querido isso naquela ocasião, mas agora mudei de ideia. Gente que precisa de gente é a gente mais infeliz do mundo, mas gente que deseja amar e ter prazer na companhia das pessoas está fazendo a si própria feliz. Sinto-me tão feliz com o que digo a mim mesmo sobre você. Sou o sol da minha vida e o fato de ter você nela torna esse sol mais brilhante. Posso deixar de amá-lo, mas nesse momento prefiro não deixar. Embora naturalmente não consiga vender tais mensagens, você pode, pelo menos, começar reformulando as mensagens inconscientes que ouve e que refletem a maneira segundo a qual as pessoas aprenderam a acreditar em nossa cultura. Sem você, nada sou, deve ser traduzido para sem mim, nada sou, mas o fato de ter você torna este momento muito agradável. Os comerciais de televisão fazem um apelo especial à sua maneira de pensar
condicionada pela busca da aprovação. Muitos desses comerciais representam esforços dos fabricantes para manipulá-lo, no sentido de comprar seus produtos. Preste atenção ao diálogo seguinte que ocorre quando amigos vêm à sua casa de tarde para um jogo. A primeira amiga, cheirando o ar. Peixe frito ontem à noite, querida, dito em tom de muita desaprovação. A segunda amiga, George continua fumando charuto, pelo que vejo, em tom igualmente desaprovador. Você, mostrando que está magoada, embaraçada, quem sabe destruída, porque as outras pessoas estão reprovando os odores que sentem em sua própria casa. Mensagem psicológica. Aquilo que os outros pensam de você é muito mais importante do que o que você mesma pensa. Portanto, se você não consegue agradar seus amigos, merece sentir-se mal. Considere também os 2 comerciais seguintes e a mensagem. Uma garçonete, ao colocar o guardanapo no pescoço de um cliente, no almoço de lagosta, nota o risco em volta do colarinho. A esposa torce-se de vergonha ante o pensamento de não receber a aprovação de uma garçonete estranha. Uma mulher encolhe-se apavorada quando imagina a maneira pela qual será vista pelos amigos se usar calças compridas sem vinco. Eu simplesmente não aguentaria se eles pensassem algo ruim a meu respeito. Precisa da aprovação deles. Os colutórios, pastas de dentes, desodorantes, vaporizadores especiais estão cheios de mensagens psicológicas que você deve merecer a aprovação e que a maneira de consegui-la é comprando esse artigo em particular. Por que os anunciantes descem as semelhantes táticas? Porque elas funcionam. Elas vendem. Reconhecem que as pessoas estão infeccionadas pela necessidade de aceitação e capitalizam sobre essa necessidade, criando pequenos comerciais que transmitem as mensagens certas. E aí você tem uma cultura que valoriza e encoraja a busca de aceitação. Dificilmente surpreenderá o fato de que se veja dando ênfase exagerada àquilo que os outros pensam. Foi condicionada a fazer isso por toda a sua vida. E mesmo se sua própria família teve consciência da necessidade de ajudá-lo a desenvolver a confiança em si, os fatores culturais auxiliares trabalharam contra ela. No entanto, você não precisa perseverar nesse comportamento de busca de aprovação. Da mesma forma que se esforça para eliminar o hábito de autorrepressão, assim também pode erradicar esse hábito da busca da aprovação. Mark Twain, escrevendo no Putnam Wilson's Calendar, dá uma descrição convincente da maneira de quebrar um padrão habitual, tal como o da busca de aprovação. Hábito é hábito e não é para ser atirado pela janela por qualquer um, mas forçado a descer as escadas, um degrau de cada vez. Forçando a busca de aprovação a descer as escadas, um degrau de cada vez. Veja só como o mundo funciona. Para expressar suas ideias sucintamente, você nunca poderá agradar a todos. De fato, se conseguir agradar a metade das pessoas, já estará indo muito bem. Isso não é segredo. Você sabe que pelo menos a metade das pessoas de seu mundo vai discordar de pelo menos a metade daquilo que você diz. Se isso é exato, e só é preciso olhar para as grandes eleições para ver que 44% da população votaram contra o vencedor, então sempre terá 50% de oportunidade de ser desaprovado toda vez que expressar a sua opinião. Armado desse conhecimento, você pode começar a encarar a desaprovação sob uma luz diferente. Quando alguém desaprovar algo dito por você, em vez de ficar magoado ou de mudar imediatamente de opinião, para ser elogiado, pode se lembrar de que acaba de encontrar uma dessas pessoas que fazem parte da percentagem de 50% que não concordam com você. Saber que sempre terá alguma desaprovação relativamente a tudo aquilo que você sente, pensa, diz ou faz é o caminho para sair do túnel do desespero. Uma vez que esteja esperando isso, você não se sentirá inclinada a magoar-se com a desaprovação e, simultaneamente, parará de equacionar o repúdio de uma ideia ou de um sentimento em termos do repúdio de você próprio. Você nunca poderá escapar da desaprovação, não importa quanto deseje vê-la longe. Para cada uma de suas opiniões, há do outro lado uma contrapartida, tendo exatamente o ponto de vista oposto. Abraham Lincoln falou sobre isso numa conversa na Casa Branca, relatada por Francis Carpenter. Se eu fosse ler e ainda responder todos os ataques que me são feitos, esta instituição podia ficar fechada para qualquer outro negócio. Faço o melhor que sei fazer.
o melhor que posso, e pretendo continuar fazendo isso até o fim. Se no fim estiver me saindo bem, o que se diz contra mim não quererá dizer grande coisa. Se no fim me der mal, 10 anjos jurando que eu estava certo não farão diferença. Alguns exemplos típicos de comportamento de busca de aprovação. Tal como a autorrejeição, a busca de aprovação compreende uma ampla gama de comportamentos autodestrutivos. Mudar de posição ou alterar sua crença porque alguém mostra sinais de desaprovação. Dourar a pílula para evitar uma reação de descontentamento. Bajular para fazer com que alguém goste de você. Sentir depressão ou ansiedade quando alguém discorda de você. Sentir-se insultado ou arrasado quando alguém manifesta um sentimento contrário ao seu. Rotular alguém de snob ou convencido, o que não passa de outra maneira de dizer: preste mais atenção a mim. Ser excessivamente complacente e aprovador, mesmo quando não concorda com aquilo. Prestar serviços a outras pessoas e sentir-se aborrecido pelo fato de não ser capaz de dizer não. Sentir-se intimidado por um vendedor hábil e comprar alguma coisa que não quer. Espalhar más notícias sobre mortes, divórcios, assaltos e fatos afins. Sentir-se bem com a sensação de estar sendo notado. Pedir a alguém importante em sua vida permissão para falar, para fazer uma compra ou fazer qualquer coisa. Viver pedindo desculpa a toda hora. Os excessivos desculpe-me, que tem em vista que os outros o perdoem e o aprovem continuamente. Comportar-se como não conformista com o propósito de chamar atenção, o que é a mesma neurose de conformar-se com tudo, com o objetivo de obter a aprovação dos outros. Chegar patologicamente atrasado a todos os compromissos. Tentar impressionar os outros com seus conhecimentos sobre algo de que realmente você nada sabe, mas que finge saber. Fazer tudo para ser elogiado pela sua disposição de concordar sempre. Sentir-se infeliz pelo fato de que alguém que você respeita tem um ponto de vista contrário e o manifesta a você. É evidente que a lista pode continuar para sempre. A procura de aprovação é um fenômeno cultural prontamente observável em todos os cantos do mundo. Os dividendos da busca de aprovação. O exame dos porquês desse comportamento autoderrotista será útil para que se apresentem algumas estratégias capazes de eliminar as necessidades de busca de aprovação. Segue-se algumas das razões mais comuns, na sua maior parte da natureza neurótica, para a dependência da busca de aprovação. São elas: a colocação de responsabilidade pelos seus sentimentos nas mãos de outras pessoas. Se você se sente assim, mal, magoado, deprimido, porque as outras pessoas não aprovam, então elas, e não você, são as responsáveis pelo seu modo de sentir. Se são elas as responsáveis pela sua maneira de sentir, pelo fato de lhe negarem sua aprovação, então qualquer mudança em você torna-se impossível, visto como é por culpa delas que você se sente dessa forma. Então, elas são igualmente responsáveis por impedirem você de ser diferente. Assim, a busca de aprovação ajuda você a evitar a mudança. Enquanto elas forem responsáveis e você não puder mudar, você não terá que assumir risco algum. Consequentemente, apegar-se-á à busca de aprovação como uma norma de vida vai ajudá-lo a muito convenientemente evitar em sua vida quaisquer atividades que envolvam risco. O reforço de um autojulgamento pobre e, portanto, o encorajamento da inércia e da autopiedade. Se você for imune à necessidade de aprovação, será também imune à autopiedade, quando não a obtém. A censura dos outros pelo que você está sentindo, criando dessa forma um padrão de bode expiatório para tudo que não lhe agrada em sua vida. A ilusão com a crença de que é estimado por aquelas outras pessoas que você tornou mais importante do que você, e assim o bem-estar exterior, muito embora ferro dentro de você um caldeirão de descontentamento. Enquanto os demais forem mais significativos, a aparência exterior será mais importante. Enquadrar-se na cultura que aplaude esse tipo de comportamento e ganhar o favor da maioria. Essas causas neuróticas são notavelmente semelhantes às recompensas pelo autodesprezo. Na realidade, a questão da fuga à responsabilidade, à mudança e ao risco está no centro de todo o raciocínio e de todo o comportamento autodestruidores descritos neste livro.
Deixando de lado o jargão de diagnóstico, é simplesmente mais fácil e menos arriscado apegar-se a comportamentos neuróticos. A busca de aprovação erigida em necessidade, obviamente, não constitui exceção. Uma observação na suprema ironia do comportamento de busca de aprovação. Ocupe-se por um momento numa pequena fantasia. Imagine que você realmente desejava a aprovação de todos e que era possível obtê-la, mas ainda imagine que isto constitui meta saudável. Muito bem, tendo isso em mente, qual seria a maneira melhor e mais eficiente para atingir sua finalidade? Antes de responder, pense no indivíduo que, em toda a sua vida, lhe parece obter a maior dose de aprovação. Como ele é? Como se comporta? O que ele tem que atrai as pessoas? Provavelmente você está pensando em alguém que é puro, direto, honesto e realizado, independente da opinião dos outros. Esse indivíduo é provável, tem pouco ou nenhum tempo para procurar aprovação. É, possivelmente, uma pessoa que diz as coisas como elas são e que pesem as consequências. Em que pesem as consequências. Talvez considere tato e diplomacia menos importante que honestidade. Não é uma pessoa que gosta de ferir, mas apenas um indivíduo que tem pouco tempo para as manobras, que acompanha o falar com delicadeza e o cuidado em expressar suas opiniões. Isso não é irônico? As pessoas que parecem conseguir a maior aprovação na vida são aquelas que nunca a procuram, que não a desejam e que não estão preocupadas em alcançá-la. Eis uma pequena fábula que tem sua aplicação aqui. Um gato viu um gatinho querendo pegar a cauda e perguntou-lhe: "Por que você está perseguindo dessa maneira sua própria cauda?" Disse o gatinho. "Aprendi que a melhor coisa para um gato é a felicidade e que a felicidade é a minha cauda. Por isso a estou perseguindo e quando a apanhar, terei felicidade." Disse o gato mais velho: "Meu filho, eu também julguei que a felicidade estava na minha cauda. Mas notei que sempre que a persigo ela foge de mim, e que quando vou tratar da minha vida ela simplesmente parece vir atrás de mim, para onde quer que eu vá." Assim, se você deseja toda essa aprovação, é irônico que a maneira mais eficaz de obtê-la seja não a desejando e evitando correr atrás dela e não a exigindo de todas as pessoas, mantendo contato consigo mesmo e usando como conselheiro a imagem positiva do seu eu. Muito mais aprovação virá ao seu encontro. É natural que você não obtenha a aprovação de todas as pessoas para tudo o que fizer, mas quando vir a si próprio como tendo valia, nunca ficará deprimido se não conseguir a aprovação. A desaprovação será encarada por você como uma consequência natural de viver neste planeta, onde as pessoas têm suas percepções individualmente. Algumas estratégias especiais para a eliminação da busca de aprovação como uma necessidade. A fim de reduzir seu comportamento pessoal de busca de aprovação, você terá que perceber suas próprias compensações neuróticas para a continuação desse comportamento. Eis aqui alguns aspectos sobre os quais pode trabalhar para conseguir sair do laço da procura de aprovação. Rotule a desaprovação com novas respostas que comecem com a palavra você. Por exemplo, você percebe que seu pai discorda de você e está mesmo ficando zangado. Em vez de mudar de opinião ou de defender-se, responda simplesmente com: "Você está ficando zangado e acha que eu não deveria pensar da maneira que penso." Isso o manterá em contato com o fato de que a desaprovação é problema dele e não seu. A estratégia de você pode ser empregada toda hora e com resultados surpreendentes, se você dominar a técnica. Terá que lutar com a tentação de dizer "eu", desse modo pondo-se numa posição de defesa ou de modificação daquilo que acabou de dizer, a fim de obter a aceitação. Se acha que alguém está tentando manipulá-lo, negando-lhe a aprovação, diga isso, em vez de mudar inconsistentemente de opinião, com o objetivo de colher alguns benefícios em matéria de aprovação. Pode dizer em alto e bom som: "De um modo geral, eu seria capaz de mudar agora de posição, para fazer com que você gostasse de mim, mas creio realmente no que disse. Você terá que se arranjar com seus próprios sentimentos a esse respeito." Ou: "Sei que você gostaria que eu modificasse o que acabei de dizer." O ato de definir a coisa será útil para manter você em contato com sua própria maneira de pensar e com o seu comportamento. Você pode agradecer a alguém por lhe fornecer elementos que o ajudarão a desenvolver-se, muito embora isso tenha sido alguma coisa de que você não gostou.
O ato de agradecer encerra qualquer movimento de procura de aprovação. Seu marido diz que você está se portando como uma pessoa tímida e nervosa, e ele não gosta disso. Ao invés de tentar agradá-lo, simplesmente agradeça-lhe por ter chamado sua atenção para aquilo. E assim foi seu comportamento de busca de aprovação. Você pode procurar deliberadamente a desaprovação e condicionar-se para não se aborrecer com isso. Escolha alguém que, na certa, irá discordar de você e, desafiando abertamente a desaprovação, mantenha com calma sua posição. Vai se sentir melhor por não se aborrecer e por não ter que alterar seus pontos de vista. Diga a si mesmo que espere esse antagonismo, que está certo de que os outros sejam como são e que, de fato, isso nada tem a ver com você. Pelo fato de procurar a desaprovação, em vez de evitá-la, você vai construindo o seu repertório de atitudes para lidar eficazmente com ela. Você pode praticar a ignorância da desaprovação e não dar nenhuma atenção àqueles que tentam manipulá-lo pelo fato de deixarem clara essa desaprovação. Um colega meu fazia uma conferência perante uma grande assistência, em Berlim, e havia um membro do público que, obviamente, se agitava com certos comentários. Por fim, não mais podendo se conter, ele se firmou numa observação sem maior importância que o conferencista fizera e despejou toda uma série de comentários insultuosos sob a forma de perguntas. Estava tentando atormentar o conferencista e atraí-lo a uma disputa neurótica. A resposta de meu colega a essa tirada foi um simples ok. E ele continuou com sua exposição. Pelo fato de ignorar o insulto, provou que não iria medir-se a si próprio, segundo o que outra pessoa sentia. O perturbador naturalmente parou. Se o expositor não tivesse sentido seguro de si, talvez tivesse tornado a desaprovação de outra pessoa mais importante do que sua própria boa opinião de si mesmo, e, em consequência, se perturbaria quando a aprovação foi negada. Você pode quebrar a corrente que liga o que os outros pensam, dizem e fazem e a sua própria autoestima. Fale consigo mesmo. Quando encontrar desaprovação, isso é problema dela. Não me surpreende que se comporte assim. Nada tem a ver comigo. Essa abordagem eliminará a automortificação que você se inflige quando vincula o sentimento dos outros aos seus próprios pensamentos. Faça a si mesmo esta importante pergunta quando encontrar desaprovação. Se eles concordassem comigo, eu estaria melhor? A resposta é evidentemente não. Seja o que for que os outros pensem, não pode ter efeito sobre você, a menos que permita que isso aconteça. E é mais do que provável que venha a descobrir que as pessoas importantes, como um patrão ou alguém que você ama, ficam gostando mais de você quando você é capaz de discordar delas sem se aborrecer com isso. Aceite o fato de que muitos jamais irão compreendê-lo e que isso não tem importância. Em contrapartida, você não vai compreender muitas pessoas que lhe são próximas. Não é obrigada a isso. Está certo que eles sejam diferentes e a compreensão mais fundamental que você pode ter disso é que não as compreende. Gustav Schleicher elucida esse ponto nas linhas que seguem colhidas no Appearance and Realities. Se as pessoas que entre si não se compreendem, ao menos compreendem que não se compreendem entre si, então compreendem umas às outras, melhor do que quando, não se compreendendo entre si, elas nem mesmo compreendem que não se compreenderam entre si. Você pode se recusar a discutir ou a tentar convencer alguém da validade de seu argumento e simplesmente acreditar nele. Confie em si quando for comprar roupas ou outros objetos pessoais, sem primeiro pedir a opinião de alguém, cujo julgamento você valoriza mais do que o seu próprio. Pare de verificar seus fatos mediante a confirmação de um esposo ou de alguém mais com frases como "Não está certo, meu bem", ou "Não foi, Ralph", ou pergunte só a Marie, ela vai lhe dizer. Corrija-se em voz alta sempre que se comportar, de maneira a procurar aprovação, desse modo demonstrando que se apercebe de tal tendência e praticando novos comportamentos. Procure eliminar as numerosas desculpas que pede mesmo quando não se sente realmente arrependido do que acabou de dizer. As desculpas são sempre pedidos de perdão, que por sua vez são atitudes de busca de aprovação que tomam a forma de sei que você não gostaria de mim se eu de fato quisesse dizer aquilo que disse agora mesmo. Por isso, por favor, diga que ainda sou ok. Pedir desculpas é uma perda de tempo. Se você precisa do perdão de alguém para se sentir melhor, então está dando a esse alguém o controle de seus sentimentos.
enquanto você pode resolver-se a não repetir certos comportamentos e avaliar como impróprios alguns desses comportamentos. A atitude de desculpa é uma doença que dá a uma pessoa o controle dos sentimentos de outra. Numa conversa, você pode cronometrar o tempo que leva falando e compará-lo com o que levaram falando o seu interlocutor e os conhecidos. Pode agir de maneira a não ser aquele que fala muito e só quando solicitado a participar. Observe quantas sentenças afirmativas você faz em contraposição às interrogativas. Você faz perguntas, pede permissão e aprovação, em vez de afirmar. Por exemplo, a pergunta: dia bonito, não? Põe a outra pessoa na posição de resolver um problema e você não de quem busca a aprovação. Um simples dia bonito é uma declaração, em vez de ser uma tentativa de procurar uma resposta. Se você está sempre fazendo perguntas aos outros, é porque está buscando aprovação naquilo que parece uma área sem importância, mas que reflete a sua falta de confiança em sua própria habilidade para decidir. Esses são os passos iniciais para que a busca de aprovação como uma necessidade seja eliminada de sua vida. Embora você não esteja se esforçando para eliminar todo tipo de aprovação, está lutando no sentido de não ficar imobilizado, por pouco que seja, pelo fato de não conseguir as adulações pelas quais anseia. O aplauso é agradável e a aprovação uma experiência deliciosa. O que você busca é ficar imune à dor, quando não consegue as aclamações. Assim como aquele que faz dieta não mede sua determinação de perder peso de estômago cheio, nem o indivíduo que está deixando de fumar não avalia sua resolução logo depois de jogar fora um cigarro. Você não irá realmente testar-se na ausência de desaprovação. Você pode jurar até ficar de rosto vermelho que é capaz de lidar com o desfavor e que não vai exigir tributos de todo mundo, mas até que esteja face a face com a oposição, não saberá o que vai fazer. Se puder eliminar esse incômodo ponto fraco de sua vida, o resto parecerá fácil, porque você foi condicionado à necessidade de aprovação, desde a primeira vez que respirou sobre a terra. Vai requerer muita prática, mas valerá cada parcela de esforço que puser no processo. A imunidade ao desespero ante a desaprovação é o passe para uma existência inteira de deliciosa liberdade pessoal em cada momento presente. Sigamos para o capítulo 4.